Olá, pessoal! Você já parou para pensar em como algumas das maiores estruturas do mundo são transportadas de um lugar para outro? Algumas delas são tão imensas que o processo de movimentação se torna um verdadeiro espetáculo de engenharia e logística. Hoje, vamos mergulhar nos 7 maiores transportes já feitos pelo homem, revelando desafios incríveis, soluções inovadoras e, claro, números impressionantes que mostram como a humanidade é capaz de mover o impossível. Prepare-se para ficar surpreso e impressionado. Vamos começar. O transporte do ímã gigante do Muon-G2. No verão de 2013, uma das operações de transporte mais delicadas da história da ciência aconteceu. O deslocamento de um ímã colossal de 15,2 metros de diâmetro. Esse ímã era uma peça fundamental do experimento Muon-G2, que estuda uma partícula subatômica chamada muon, com um tempo de vida de apenas 2,2 microsegundos. Parece coisa de ficção científica, mas foi um feito real da engenharia. O desafio? Transportar essa estrutura gigante por mais de 5.000 quilômetros por terra e mar, em uma jornada que levou impressionantes 35 dias. Para garantir que o ímã não sofresse nenhum dano, ele foi colocado sobre uma estrutura metálica de 45 toneladas e cuidadosamente posicionado em um caminhão especial. Mas isso não foi barato. A operação custou 25 milhões de dólares e exigiu a colaboração de diversos grupos de cientistas e engenheiros do mundo todo. Qualquer vibração ou desalinhamento poderia comprometer a funcionalidade do ímã. Então, cada curva, cada quilômetro e cada manobra foram minuciosamente planejados. O transporte envolveu desde carretas adaptadas até uma escolta técnica que monitorava constantemente as condições do trajeto. No fim, tudo deu certo, e esse imenso ímã chegou ao seu destino, permitindo avanços impressionantes na física de partículas. E isso foi apenas o começo. Agora, vamos para outro transporte gigantesco que exigiu não só força, mas também muita estratégia. O último voo do ônibus espacial Endeavour. Após mais de 20 anos explorando o espaço, percorrendo incríveis 115 milhões de quilômetros e completando diversas missões, o ônibus espacial Endeavour teve sua última jornada. Mas dessa vez, não foi no espaço, e sim pelas ruas de Los Angeles. Seu destino final, o Centro de Ciência da Califórnia, onde se tornaria uma peça de museu e um símbolo da conquista humana no espaço. A primeira etapa do transporte foi aérea. O Endeavour pousou no Aeroporto Internacional de Los Angeles após um voo especial sobre um Boeing 747 modificado, conhecido como Shuttle Carrier Aircraft. No entanto, o maior desafio ainda estava por vir: levar uma nave de 78 toneladas pelas ruas movimentadas da cidade. O trajeto de apenas 20 quilômetros demorou 2 dias inteiros para ser concluído. A velocidade era extremamente reduzida e a logística envolveu a remoção de 400 árvores e o desligamento temporário de várias linhas de energia para que a espaçonave pudesse passar sem riscos. Cada curva foi calculada com precisão milimétrica e equipes especializadas acompanharam cada metro da jornada. Milhares de pessoas se reuniram ao longo do caminho para assistir a esse momento histórico. Não era todo dia que se via um ônibus espacial cruzando a cidade como se fosse um carro gigante. No final, o Endeavour chegou ao seu novo lar, onde até hoje impressiona visitantes de todo o mundo, com sua grandiosidade e sua história fascinante. Mas esse não foi o único transporte gigantesco que exigiu planejamento extremo. Agora, vamos falar de algo que ajudará a humanidade a enxergar mais longe do que nunca.
os espelhos do maior telescópio do mundo. Quando falamos em telescópios gigantes, normalmente pensamos em imagens incríveis do espaço. Mas antes de capturar o cosmos, essas máquinas colossais precisam ser construídas, e transportar suas peças pode ser um verdadeiro pesadelo logístico. Foi exatamente isso que aconteceu com os espelhos de um dos maiores telescópios do mundo, instalados na Universidade do Arizona, em Tucson. O desafio? Levar 2 espelhos de 16 toneladas cada e um suporte de 33 toneladas através de um percurso sinuoso de 190 quilômetros. Parece simples? Nem um pouco. Foram necessários 5 meses de planejamento antes do transporte sequer começar. As estradas precisaram ser bloqueadas e uma equipe de astrônomos, engenheiros, policiais e especialistas em transporte pesado trabalhou em conjunto para garantir que nada desse errado. O reboque que carregava os espelhos era uma verdadeira maravilha da engenharia. 48 rodas, cada uma equipada com um sistema hidráulico autônomo para manter a carga nivelada enquanto subia e descia as curvas da montanha. Para proteger os espelhos contra qualquer vibração ou impacto, camadas especiais de amortecimento foram adicionadas ao suporte, garantindo que eles chegassem intactos ao destino. Durante 2 dias, o mundo esperou ansiosamente por notícias sobre o avanço da operação, já que qualquer falha poderia comprometer anos de pesquisa e milhões de dólares em investimentos. No final, a missão foi concluída com sucesso, e esses espelhos monumentais agora fazem parte de um telescópio capaz de revelar os segredos mais profundos do universo. E se você achou isso impressionante, espere até ver o que foi necessário para transportar uma das turbinas mais poderosas do planeta. A gigantesca turbina a gás Harriet. Agora imagine uma turbina tão grande e poderosa que, junto com sua turbina a vapor, consegue gerar energia suficiente para abastecer 600 mil casas. Essa é a Harriet, a maior turbina a gás já construída, e transportá-la foi um dos maiores desafios da engenharia moderna. A turbina precisava ser levada da fábrica em Belfort, na França, até sua nova casa em uma usina de energia, percorrendo um trajeto de 330 quilômetros. Mas não foi um simples transporte rodoviário. A operação foi comparada ao Tour de France, já que multidões inteiras se reuniram ao longo do caminho para ver esse gigante passar. Com um peso total de impressionantes 800 toneladas, equivalente a um Boeing 447 totalmente carregado, o transporte foi dividido em várias etapas, cada uma exigindo precisão absoluta. A turbina foi montada sobre uma maca central de 400 toneladas, sustentada por 2 plataformas de reboque, cada uma com 14 fileiras de eixos e pneus triplos, para suportar o peso massivo. Mas a equipe de transporte não poderia simplesmente seguir o caminho tradicional. Cada curva da estrada foi analisada com antecedência, e até mesmo modelos digitais de pontes e curvas foram criados para garantir que a turbina passasse sem riscos. Em algumas áreas, ajustes estruturais foram necessários para que a carga pudesse atravessar sem danificar a infraestrutura. Apesar dos desafios, o transporte foi um sucesso e a Harriet chegou ao seu destino, pronta para fornecer energia em grande escala. Mas se você achou esse deslocamento complicado, espere até ouvir a história do transporte de um reator nuclear através de terrenos extremos. O transporte de um reator nuclear colossal. Transportar cargas gigantes já é um desafio, mas quando se trata de um reator nuclear de 1.448 toneladas, a missão se torna ainda mais crítica. Qualquer erro poderia resultar em danos catastróficos.
Esse foi o cenário enfrentado por uma empresa saudita ao precisar deslocar esse colosso por uma distância aparentemente curta, apenas 1 quilômetro, mas com obstáculos enormes, terrenos acidentados, montanhas e estradas íngremes. O transporte envolveu 2 trailers hidráulicos e 10 motores principais, que juntos formavam uma estrutura capaz de suportar e distribuir o peso do reator. Mas a verdadeira complexidade veio na subida das montanhas. Para vencer a inclinação extrema, 6 caminhões foram posicionados na frente e 4 atrás, empurrando e puxando a carga com precisão. No entanto, ao atingir o topo, a estratégia precisava ser invertida. 6 caminhões passaram para trás e 4 para a frente, garantindo um controle absoluto da descida. A segurança era a prioridade máxima, então os caminhões e trailers foram conectados mecanicamente para aumentar a tração e a capacidade de frenagem, embora isso limitasse bastante a mobilidade. Esse tipo de transporte exige um planejamento impecável, e cada metro percorrido foi analisado detalhadamente para evitar qualquer risco. O futuro, no entanto, promete revoluções nesse tipo de operação. Empresas como a Mamoete já estão desenvolvendo novos dispositivos pesados chamados ajudantes de trailer, que permitirão transportar cargas de mais de 2.000 toneladas com apenas um caminhão na frente e outro atrás. Esses sistemas hidráulicos inteligentes podem reduzir a necessidade de múltiplos caminhões e aumentar a velocidade do transporte em até 5 vezes, além de serem operados por um único motorista, minimizando erros humanos. Mesmo com os desafios, a missão foi concluída com sucesso, provando mais uma vez que a engenharia pode superar qualquer obstáculo. Mas se você achou esse transporte complicado, espere até conhecer a viagem épica da maior escavadeira do mundo. A jornada lenta e monumental da escavadeira Bagger 288. Agora, imagine um monstro de aço com 100 metros de altura e o comprimento de quase 2 campos de futebol. Essa é a Bagger 288, a maior escavadeira do mundo, uma verdadeira fera das minas de carvão a céu aberto. Mas, em 2001, surgiu um desafio colossal: transportá-la inteira por 22 quilômetros até uma nova mina. O problema? Desmontá-la e remontá-la custaria muito mais do que simplesmente movê-la montada. A decisão foi tomada. A escavadeira, de 13.500 toneladas, seria transportada em uma operação que levaria nada menos que 33 semanas. Sim, mais de 8 meses de deslocamento contínuo. O maior obstáculo não era apenas o peso, mas sim o caminho. A Bagger 288 precisou cruzar um rio, uma rodovia, uma ferrovia e diversas estradas, exigindo um planejamento detalhado para que tudo corresse sem incidentes. Para possibilitar a travessia, um gigantesco sistema de 12 correntes com direção elétrica foi utilizado, garantindo que a escavadeira pudesse se mover com precisão absoluta. A velocidade? Apenas 10 metros por minuto, algo tão lento que a olho nu parecia que a máquina nem se mexia. Durante a operação, foram nivelados 20 milhões de metros cúbicos de solo, e em algumas áreas, até grama foi plantada para suavizar o percurso e evitar vibrações que poderiam comprometer a estabilidade da estrutura. Toda essa mega operação custou quase 15 milhões de marcos alemães e exigiu o trabalho de 70 operários especializados. No final, a escavadeira chegou ao seu destino com sucesso e continua sua missão de escavar toneladas de terra todos os dias. Mas se essa máquina já parece gigantesca, espere até ver a maior construção transportável já feita pelo homem. A plataforma Troll A, o maior objeto transportável do mundo.
Se transportar escavadeiras gigantes já parece insano, imagine mover uma estrutura tão colossal que detém o recorde de maior construção já transportada. Estamos falando da plataforma Troll-A, uma plataforma de extração de gás que se ergue a impressionantes 472 metros de altura, sendo que 90 metros ficam visíveis acima do mar, enquanto o restante permanece submerso. Seu peso, 1 milhão de toneladas. A jornada dessa estrutura foi uma das maiores façanhas da engenharia. Construída na costa da Noruega, a plataforma precisava ser levada até sua localização final, a 80 quilômetros de Bergen, onde começaria a operar. Mas mover um gigante desses pelo oceano não era uma tarefa simples. Para garantir que a plataforma flutuasse sem tombar, os engenheiros criaram um sistema avançado de tanques de ar que ajustavam o nível da estrutura em tempo real, mantendo seu centro de gravidade estável. A metade inferior ficava submersa, enquanto a parte superior emergia da água. 10 dos rebocadores mais potentes do mundo foram mobilizados para mover a plataforma a uma velocidade de apenas 1,8 km por hora, o que fez com que o trajeto levasse 5 dias inteiros. Quando finalmente chegou ao destino, a plataforma foi cuidadosamente afundada até 36 metros de profundidade, fixando-se no leito do oceano. Desde então, a Troll-A se tornou uma das principais fontes de gás natural da Europa, produzindo cerca de 10% de todo o gás consumido no continente. Esse transporte monumental mostrou ao mundo o quão longe a engenharia pode ir para superar desafios aparentemente impossíveis. Essas operações de transporte provaram que, quando se trata de grandes desafios, não há limites para a engenhosidade humana. Desde escavadeiras gigantes até turbinas colossais e plataformas marítimas, cada um desses projetos exigiu planejamento impecável, tecnologia de ponta e coragem para enfrentar o desconhecido. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos incríveis como esse. E compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam essas histórias impressionantes da engenharia. Até o próximo vídeo.